Olá, telespectadores da TV da Transparência. Estamos começando o primeiro bloco de notícias deste sábado. Olá, Alceli. Olá, Letícia. Vamos começar com a capa de destaque da Folha de São Paulo. Ataque à democracia. Minuta na Casa de Torres era a última versão em trama golpista, avalia PF. Texto previa decretação do estado de defesa sobre Bolsonaro. Chefes militares confirmaram a participação de ex-ministro em debate. E ex-presidente mantém clima de campanha após revelação de depoimentos. Tenente-coronel foi informado por Cid que Bolsonaro sabia de carta dos oficiais. Bolsonaro e aliados vão afirmar que ele nunca assinou minuta nem pediu tropas nas ruas. Ex-chefe do Exército diz que golpe discutido com Bolsonaro se embasou em tese de Ives Gandra. E na Rússia, faz eleição com democracia degradada. Mais uma vitória esperada de Putin por grande margem é um exemplo de manipulação do sistema para fins autoritários. O jornal que ela está lendo. E Lula indica preocupação com comida mais cara. Fenômeno tende a se esgotar logo. Petrobras foi multada em 1 bilhão por infrações ambientais em 10 anos e só pagou 5%. Por outro lado, a empresa diz que tem o direito de contestar pontos controversos. E crise no Haiti. Os problemas no Haiti foram perpetuados pelas organizações internacionais, diz economista. Na Ucrânia, atinge refinaria na Rússia, ataque com drones. Eles eram atores e cozinheiros, conheço alguns dos mais de 30 mil palestinos mortos na guerra. E agora vamos às manchetes do Estadão com o Celi. A principal manchete do Estadão de hoje é depoimentos à Polícia Federal. Ex-comandantes afirmam que Bolsonaro tramou o golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, derrubou o sigilo de depoimentos de militares e de políticos no inquérito que apura suspeita de trama golpista. Os relatos do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e do tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, colocam o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, como o principal condutor de uma tentativa de golpe de Estado. Ouvido pela Polícia Federal, Freire Gomes afirmou que Bolsonaro convocou reuniões após o segundo turno das eleições de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva, e, abre aspas, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e Estado de Defesa e Sítio em relação ao processo eleitoral, fecha aspas. Freire Gomes disse que o Exército não participaria da implementação desses institutos. A minuta de golpe apreendida pela Polícia Federal, segundo o ex-chefe do Exército, foi apresentada em 7 de dezembro de 2022. Outras matérias correlatas destacada pelo Estadão, temos: reunião tensa, general ameaçou prender presidente, disse brigadeiro. STF quer saber se assessor voou com Bolsonaro aos Estados Unidos. E Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, disse que contestou urnas eletrônicas por pressão de Bolsonaro. Outra destaque importante do estado de São Paulo é a falta de energia lá no aeroporto de Congonhas. Traz essa foto
mostrando aqui a confusão, dizendo o seguinte: congestionamento e confusão também dentro de Congonhas. Pousos e decolagens ficaram suspensos por cerca de 1h30 na tarde de ontem por falta de energia elétrica, que afetou até a torre de comando. No total, 28 aviões não decolaram e 19 pousaram em outros aeroportos. Passageiros reclamaram de longas filas. Outro destaque do Estadão, na sua página principal, é a licitação da Petrobras. Retomada da refinaria Abreu e Lima terá de novo Odebrecht e Andrade Gutierrez, mas com nomes diferentes, com os nomes de Consag e Tenenge. As empresas ganharam 2 lotes cada uma da obra da refinaria envolvida na Lava Jato. Sucessão. Novo Céu, que se pronuncia CEO, da Vale do Rio Doce, poderá ser nome ligado ao governo ou a acionistas. Conselheiros da mineradora retiraram veto a nome ligado ao governo ou a grandes acionistas das regras para escolha do presidente da empresa. Para o final de semana, o Estadão destaca 3 matérias. A primeira é a criação de uma nova profissão. Tutor do luto auxilia a superar dor. Cresce busca de ajuda após perda de pets. É possível, sobre o sono, é possível aprender a ter sonhos lúcidos. Estratégia ajuda a estimular a criatividade. E por último, sobre bem-estar, como driblar a ressaca. Dica fundamental é não misturar bebidas, mas se a ressaca vier, veja as dicas para combatê-la no jornal O Estado de São Paulo. Letícia. Agora com os destaques da capa do Povo, ex-comandantes colocam Bolsonaro na condução de trama golpista. Minuta do golpe de Bolsonaro cita 4 linhas da Constituição. Leia o documento na íntegra. De escolas a praças, homenagens a Castelo Branco estão por Fortaleza. Cenário de violência no futebol, não conseguimos punir com qualidade. E em Fortaleza, PM da reserva e suspeito de assalto morre em troca de tiros na Parangaba. No Ceará, o conhecido bode ioiô retorna ao acervo e inaugura anexo do Museu do Ceará. De onde vem o cuscuz? Conheça a história e saiba como ele chegou ao Brasil. No Ceará, professores estaduais votam por estado de greve. Moradores do Porto das Dunas fazem manifestação contra a Enel Ceará. E sobre feriados, Fortaleza terá ponto facultativo nos dias 18 a 28 de março. Nos dias 18 e 28 de março. Sobre tecnologia. Alô é o golpe da falsa central? Veja como se proteger da fraude. Morre jovem indígena que sofreu queimaduras em jantar de formatura. O aumento das buscas por cosméticos e o medo de envelhecer. No Ceará, chove em mais de 70 municípios nas últimas 24 horas. Confira a previsão. Menina é encontrada morta com sinais de violência sexual é sepultada. Campeonato cearense, Ceará e Ferroviário se enfrentam em jogo decisivo na final do Cearense. E no Vida e Arte, espetáculo homenageia mulheres que mudaram o mundo e a arte. Oceli. Com as manchetes agora do jornal o Globo, que também trata a principal sobre essa quebra do sigilo dos depoimentos sobre a tentativa de golpe. E a manchete do jornal o Globo diz o seguinte: arquitetura do golpismo teria, abre aspas, teria que prender o presidente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo de parte dos depoimentos da investigação sobre a tentativa de golpe
de Estado após as eleições de 2022. A Polícia Federal, o comandante da Aeronáutica naquele ano, Batista Júnior, deu novos depoimentos da participação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro nas articulações golpistas. Ele confirmou os relatos do então comandante do Exército, Freire Gomes, sobre as reuniões em que o ex-presidente propôs aos chefes militares alternativas para reverter o resultado eleitoral e impedir a posse de Lula. Num dos momentos mais críticos, de acordo com o depoimento de Batista Júnior, Freire Gomes afirmou diretamente a Bolsonaro que teria de prendê-lo se ele prosseguisse nas articulações. Já o almirante Almir Garnier, segundo o relato, após as tropas da Marinha, ele pôs as tropas da Marinha à disposição das tramas golpistas. O ex-presidente não comentou as revelações. Nas redes sociais, seu advogado disse nunca ter ouvido, abre aspas, nada de golpe, nem de prisão, nem de nada. Outras matérias correlatas do Globo são: a AGU, Advocacia Geral da União, negou a ex-presidente argumentos para acusar fraude eleitoral. Cronologia dos fatos e relatos, a PF incriminam Bolsonaro. E Valdemar alega pressão e Torres quer uma acariação. O Jornal Globo inicia hoje uma série chamada Um Relato Pessoal de Relação Afetiva nas páginas do jornal. Estreia hoje a seção Conte Sua História de Amor, aberta a todos para relatar memórias que inspirem as relações afetivas de qualquer tipo. Aí hoje tem a primeira da série. Serviços e indústria puxam alta de criação de empregos formais. Foram criadas 180.395 vagas de carteira assinada em janeiro, segundo Carged, o dobro do mesmo mês em janeiro de 2023 e acima da expectativa do mercado. Rússia, de parte da cultura europeia a inimigo da OTAN, o arco de Putin em 24 anos no poder, prestes a obter o novo mandato que lhe garantirá 30 anos no comando da Rússia, o presidente escreveu com mão de ferro na política interna uma trajetória de distanciamento do Ocidente. Cercadas de espigões, as praias onde a sombra, entre aspas aqui, infelizmente, é para todos. Projeto em Salvador, Bahia, causa reação contra a verticalização que impacta diversas cidades litorâneas do país, prejudicando banhistas e o ecossistema. No Jornal Globo, Anselmo Góes escreve: Correios lançam selo em homenagem a brasileiros célebres das artes e do esporte. Gilberto Gil abre a série. Carlos Alberto Sardenberg escreve: Povo ignora melhorias porque a agenda do governo é velha. E, na capital, último lote de apartamentos do novo Hotel Glória vai à venda. Nas duas entrevistas que o Globo traz, a primeira é com Carlos Siqueira. Ele diz: Lula gera desconfiança sobre a economia. Presidente do PSB, é o presidente nacional do PSB, critica interferência de Lula em empresas e diz que a base do governo, integrada por sua sigla, deveria estar mais consolidada. E a outra entrevista é com Roberto Medina. A história do festival é sair do mundo real. Criador do Rock in Rio, reabre suas memórias. Inspiração para um musical que estará na próxima edição do evento. Letícia.
Agora vamos aos comentários com Edson Silva. Bom, no país que se fala muito de crimes cometidos ou tentados, é bom se ressaltar a posição desse ex-comandante do Exército Brasileiro, esse general Freire Gomes, que teve a coragem que deveríamos ter todos. Ele teve a coragem de dizer pessoalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro que se ele tentasse com aquela ideia de golpe, ele, general, o prenderia. Bastou isso para conter o ânimo criminoso do ex-presidente. Não foi ação de Supremo, não foi ação de TSE, não foi ação de Congresso, foi a ação de um homem só. Voltando a lembrar aquele ditado popular que dizia: por falta de um grito se perde uma boiada. Também é bom se ressaltar o nome do homem que comandava a AGU, Advocacia Geral da União, que teve também a coragem de dizer para o presidente que não havia elementos naquele momento para se contestar o resultado das eleições. Que bom, que muito bom seria o Brasil com muitos homens desse quilate, não dos que estão aí a bajular o chefe do poder. Tudo que o presidente diz, que o governador diz, que o prefeito diz, os seus auxiliares dizem amém. Por isso, talvez, que estejamos nessa situação de dificuldade que o país experimenta há muito tempo. O general Freire Gomes e o ex-chefe da Advocacia Geral da União merecem receber realmente o nome de cidadãos que não se vergaram ao desejo do ex-presidente de decretar um estado de sítio no Brasil. Vamos aplaudir o nome deles e reclamar que outros integrantes dos governos tenham a dignidade que esses dois tiveram e, por isso, a democracia brasileira está viva. Bom, a decisão dos professores do estado do Ceará, a decisão tomada ontem, ao declararem estado de greve, é um duro golpe na gestão do governador Eumano de Freitas. Exatamente pelo fato de o governador ser um homem representante do Partido dos Trabalhadores. Ser um homem representante dos partidos dos trabalhadores. E os trabalhadores, sobretudo a maior quantidade de trabalhadores do Estado, que são os professores, dizer que estão insatisfeitos com a política do governador, principalmente e lamentavelmente só a política salarial, porque os professores poderiam também dizer que estavam insatisfeitos pela qualidade do ensino que eles próprios ministram em nome da administração pública. Não é bom para o governador este movimento, até porque estimula a que outros setores da administração pública reajam do mesmo modo. O Estado não tem condições, nós já dissemos isso em várias outras oportunidades, não tem condições de atender às reivindicações dos professores e dos servidores de um modo em geral. Também é insaciável o desejo de todos nós de querermos sempre ganhar mais, termos mais vantagens e aí por diante. O Estado não tem condições. Econômica ou financeiramente, o Estado não vai bem e não pode dar o aumento além da inflação como os servidores esperam. O governador pode até dar
5%, que é maior do que a inflação do ano passado, que foi de 4,6%. Pode até chegar a proposta do governador a 5%. Mas, como dissemos ontem, as reivindicações dos professores não se limitam à majoração salarial deste ano. Eles têm outras reivindicações que vêm já de há algum tempo. Como ontem destacou o presidente da APEOC no vídeo que nós mostramos aqui neste programa. E vamos ouvi-lo agora, o Anísio Melo. Olá, expediente do presidente direto do Palácio da Abolição para chamar você, acordar o governador que nós vamos parar. Dia 15 é o Para Geral, interior e capital, pela pauta local e nacional. É tudo ao mesmo tempo agora. Fizemos a grande bicicletada e agora o foco total é na nossa Assembleia Geral, sexta-feira, 10 horas da manhã, no Liceu, para pressionar o governo, que tem até sexta-feira, para dar uma resposta na mesa de negociação sobre nossas posições. Estamos cobrando as dívidas de 2023, de uma campanha onde nós fomos o único estado, professor Reginaldo, Odaí, Maurício, o único estado da federação que a categoria garantiu o piso repercutindo na carreira. Mas ficaram pendências, dívidas que nós queremos cobrar. Queremos nossas promoções, queremos a tabela vencimental dos funcionários da educação, queremos uma pauta que derrote a deforma da Previdência. Por isso, estamos cobrando do governador o piso na carreira. E para isto, viemos ao Palácio da Abolição e fomos recebidos pelo secretário de Articulação Política, Valdemir Catanho, que amanhã novamente fará contato com o sindicato para que nós tenhamos uma posição do governo para a nossa Assembleia Geral. Com posição ou sem posição é paralisação. Então você vá para a rede social, pressione o governador, pressione a secretária de Educação, mas principalmente venha para a nossa Assembleia Geral. Pare a sua escola, mande seu vídeo, faça sua fala para nós fortalecermos uma luta que é nacional também, professor Maurício. Em defesa do piso, da carreira, do PNE, dos 10%, é luta local e nacional e nós vamos responder com a nossa grande paralisação, sexta-feira, no Liceu do Ceará, dia 15, para você, eu, Reginaldo, Odaí, Maurício, todas as mulheres e homens, servidores da educação, paralisar para mostrar que estamos vivos, que somos fortes e temos consciência que a negociação tem que avançar. E se ela não avançar, a educação vai parar. Grande abraço, comunicamos oficialmente ao governador da nossa paralisação, estamos seguindo todos os ritos e venha para cá, venha para a luta, venha para a paralisação geral, que a gente precisa continuar sempre unido e sempre forte. Grande abraço, valeu! Bom, este vídeo nós exibimos ontem, momentos antes da Assembleia dos Professores no Colégio Liceu do Ceará. A convenção dos professores do Estado ontem, lá no Liceu do Ceará, foi comandada pelo professor Anísio Melo, que é o presidente da APEOC. Ele defendeu a proposta do estado de greve. Vamos ouvi-lo. Levar geral interior e capital, greve geral interior e capital. E esse não vai tolerar mais a letargia do governo em relação ao processo de negociação, que está havendo, não podemos negar, mas não está dando efetividade. Regime de votação, em regime de votação, seguindo a orientação da executiva do Sindicato APEOC, que está propondo que a partir dessa Assembleia, 15 de março, é estado de greve interior e capital na rede pública de ensino do Ceará. A rede de ensino que tem um representante, né? A rede de ensino que tem
o ministro da Educação ia ser um fato político importante para fortalecer essa greve, essa construção que nós vamos fazer. Em regime de votação, quem diz sim, quem apoia estado de greve, interior e capital na rede estadual, por favor, se manifeste levantando o crachá. Levanta! Geral, interior e capital. Greve geral, interior e capital. E essa... Bom, vimos aí a aclamação, né, da pauta da APOC, que é o estado de greve. Mas chamou a atenção, alguns chamaram a atenção alguns dos pontos do discurso inflamado do Anísio Melo, presidente da APOC, que estava desaparecido desses movimentos. Ele ficou tão distante que tinha gente já o chamando de pelego, aquele sindicalista que é mais patrão do que os colegas empregados. Mas ele foi duro no pronunciamento dele e muito duro quando ele diz não tolerar mais a letargia do governo do Estado. Isso é uma advertência muito grande para o governador. O governador, é evidente que não pode sequer dar a uma posição de uma categoria, mesmo sendo a categoria dos professores. Mas a acusação que um aliado, que é, no caso, o professor Anísio Melo, dizer que o governo está em situação letárgica. Ruim, muito ruim. Se fosse dito por qualquer pessoa da oposição, se toleraria porque era oposição. Mas um aliado do governo, de que o governo está numa situação letárgica, é grave. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral já está adiantando, ou melhor, já está adiantado na organização do processo de votação deste ano, no dia 6 de outubro, quando serão eleitos vereadores e prefeitos dos 184 municípios cearenses. O eleitorado de Fortaleza vai votar em urnas mais modernas, compradas recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral, que já estão em 4 depósitos do Tribunal Regional Eleitoral Cearense, espalhados esses depósitos espalhados em 4 regiões do estado do Ceará para facilitar a distribuição do material necessário ao processo de votação no dia 6 de outubro. A eleição, de fato, é comandada pelos juízes eleitorais das centenas de zonas eleitorais que integram os municípios cearenses. Mas o comando, a burocracia da eleição é aqui em Fortaleza, na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Ontem, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, inaugurou o Fórum de Fortaleza, onde estão reunidos todas as zonas eleitorais da capital. O novo fórum tem o nome de uma ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral, já falecida, Ana Georgina. Raimundo Nonato falou na ocasião. Vamos ouvi-lo. A alta gestão do tribunal garante uma maior integração em todo o corpo funcional e uma maior agilidade no apoio aos cartórios eleitorais, resultando em economia de recursos e melhorias na A inauguração deste Fórum Eleitoral de Fortaleza, que leva o nome da servidora Ana Georgina, que Deus a tenha, num bom lugar, de Andrade Salles, representa a concretização de um desejo antigo e uma necessidade premente dos cartórios eleitorais de Fortaleza,
Por muitos anos enfrentamos desafios pelas condições estruturais do antigo fórum da Avenida Almirante Barroso e da antiga sede do Tribunal Regional Eleitoral, onde lá nós trabalhamos e a gente sentia as deficiências e a necessidade de não mais de melhorias, mas sim de um novo prédio, e estamos aqui nesse belíssimo prédio. Tratava-se de uma necessidade urgente, garantir um local de trabalho digno para os nossos servidores e servidoras, dotado de conforto e segurança. A proximidade dos cartórios de Fortaleza com a alta gestão do tribunal garante uma maior integração em todo o corpo funcional e uma maior agilidade no apoio aos cartórios eleitorais, resultando em economia de recursos e melhorias na prestação de serviços. E ainda tem um pequeno grande detalhe: os cearenses serão atendidos na nossa antiga sede, onde a função social foi alcançada por intermédio daquele convênio que gerou o compartilhamento. Estamos sempre buscando, enaltecendo e valorizando a memória deste TRE. Neste sentido, reconhecemos os homenageados, aqueles e aquelas que fizeram a história de nosso TRE. Daí a ideia de batizar o novo fórum, repito mais uma vez, com o nome da servidora Ana Georgina de Andrade Salles, mulher guerrida, que durante 25 anos dedicou sua vida a este tribunal, deixando uma marca indelével em todos os que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Foi a primeira mulher a ser nomeada diretora-geral do TRE Ceará por 12 anos. Chefiou a coordenadoria de eleições, deixou um legado de competência, ética e dedicação, eternizado hoje nesta homenagem que eu diria pequena para a grandeza dela, que é o Fórum Eleitoral de Fortaleza, Ana Georgina de Andrade Salles, que seja ele o símbolo de excelência e compromisso com a justiça e o serviço público. Muito obrigado a todos. Bom, eu conheci a doutora Ana Georgina, as coberturas que fazíamos das eleições aqui no estado do Ceará. Ela sempre foi muito solícita para atender a todos os nossos colegas profissionais do jornalismo que cobríamos as eleições no estado. O que nos chamou a atenção dela está hoje nominando o Fórum Eleitoral de Fortaleza é o fato de que o nome do Fórum de Fortaleza, há mais de 50 anos, ali na praia de Iracema, um prédio antigo, a que nos referimos ontem, é que o nome do fórum era do desembargador Péricles Ribeiro, que prestou um grande serviço à magistratura cearense, não apenas na parte do eleitoral, mas na justiça cearense de um modo geral. Tirou-se o nome do desembargador Péricles Ribeiro e colocou o nome da doutora Ana Georgina. É possível que amanhã, quando eu digo amanhã, no futuro, possa alguém reclamar que essa mudança não tenha sido justa. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é possível que alguém venha a questionar isso. Exatamente como falamos ontem, alguém venha a questionar o destino que se vem a dar o antigo prédio do Fórum Eleitoral, ali na praia de Iracema, bem próximo do edifício Dom Pedro, agora edifício São Pedro, agora em demolição. E só agora, quando a prefeitura resolveu demolir o prédio, surgiram os protestos, as reclamações de que o prédio devia ser restaurado, é um patrimônio histórico de Fortaleza, daquela área de Fortaleza, da praia de Iracema. Ninguém fez isso antes. Ou algumas pessoas raramente fizeram alguma manifestação antes, mas não tanto quanto
estão fazendo agora, quando está sendo demolido. Talvez esse mesmo questionamento venha a ser feito daqui a alguns anos, quando houver necessidade de se demolir o prédio onde funcionou por décadas o Fórum Eleitoral de Fortaleza. O prédio pertence ao patrimônio da União. Portanto, o poder público local, municipal e estadual não tem como interferir ali naquele imóvel, mas os cearenses poderíamos nos mobilizar para que o próprio governo do estado ou a prefeitura de Fortaleza, o estado ou a prefeitura poderiam mobilizarem-se para que a União dessem a eles, a um dos dois, o direito de restaurarem o prédio, deixar o prédio em condições de que daqui a 10 anos não seja necessário se demolir por não haver mais condições de recuperação. Bom, nós gravamos uma entrevista ontem com o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que vai ser exibida na próxima segunda-feira, ao meio-dia. Conversamos com o desembargador sobre a preparação das eleições e ele falou claramente sobre vários assuntos, né? Falou sobre a preocupação com a segurança do pleito, sobretudo com essa história das facções aí, mas ele diz que está preparado para enfrentá-las. O tribunal tem a sua inteligência, e poderá evitar transtornos. Ele não diz poderá, ele diz que não haverá transtorno para o processo eleitoral por conta dessa questão de segurança. Se necessário for, ele requisita mesmo as forças federais para garantir tranquilidade ao processo de votação. Segundo ele, hoje, pelas informações que ele tem da sua área de inteligência do Tribunal Regional Eleitoral, da área de segurança do Tribunal Regional Eleitoral, o ambiente para o processo eleitoral está tranquilo. Ele não entra no mérito dessas outras questões de que tem facção criminosa querendo fechar bairro de Fortaleza, querendo fazer arruaças em alguns municípios do interior. Ele se mostra tranquilo com relação a esse ponto. Está trabalhando para oferecer o resultado da votação num tempo mais rápido ainda. Hoje, até no máximo 9 horas da noite, o processo de votação termina às 5 da tarde e no máximo até 9 da noite nós temos o resultado da eleição. Ele quer ter esse resultado da eleição até às 7 horas da noite, 2 horas depois de encerrado o processo de votação. E então ele diz por que isso pode acontecer. Ele já adotou providências para evitar as dificuldades de outrora e realmente dar o resultado da eleição o mais rápido possível. Ele está otimista com relação ao aumento do número de eleitores no Ceará. Ele acha que nós podemos chegar nas eleições deste ano a 7 milhões de eleitores. E mais otimista ainda fala quanto ao aumento do número de eleitores em Juazeiro do Norte, terra dele, Juazeiro do Norte. Ele enfatiza isso com muito orgulho, satisfação, de que
o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral, está envidando todos os esforços para que todos os moradores de Juazeiro, mesmo que ainda não tenham completado 16 anos agora, mas que venham a completar 16 anos lá em outubro, já possam ter o seu título eleitoral, de modo a que Juazeiro, nestas eleições, nas eleições deste ano, possa ter segundo turno para a eleição de prefeito daquela importante cidade do sul do Ceará. Hoje, no Ceará, só 2 municípios têm possibilidade de realizar segundo turno: Fortaleza e Caucaia, porque são os 2 maiores colégios eleitorais. Para que haja segundo turno na eleição municipal, o município precisa ter mais de 200 mil eleitores. Hoje, só quem tem mais de 200 mil eleitores no Ceará é Fortaleza e Caucaia. O desembargador acredita que Juazeiro alcançará esse número de 200 mil eleitores, um pouco mais. Ele acha que Juazeiro chegará a 200 mil eleitores até a próxima semana. Mas como o processo de emissão de novos títulos vai até 8 de maio, ele acredita que até lá tenhamos mais de 200 mil eleitores em Juazeiro do Norte. O mesmo trabalho, o mesmo esforço de filiar o maior número de eleitores ocorre também em Maracanaú, outro município aqui da região metropolitana de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Juazeiro está lá no extremo sul do estado. Então, em Maracanaú, o Tribunal Regional Eleitoral ofereceu todas as facilidades para que o maior número de eleitores sejam inscritos e Maracanaú possa também alcançar os 200 mil eleitores e a sua eleição de prefeito ser realizada em segundo turno, se houver necessidade. O segundo turno só haverá necessidade se nenhum dos candidatos conseguir mais de 50% dos votos do eleitorado no primeiro turno. São vários os esforços anunciados pelo desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, para não só facilitar o processo de votação, não só para oferecer o resultado da eleição em tempo recorde, mas para facilitar que um maior número de eleitores venham a ser inscritos no estado do Ceará. Os recursos para o custeio da eleição já estão garantidos, ele nos diz e vai dizer, e diz na entrevista, quanto será. Portanto, é interessante e eu os convido de já a acompanharem a entrevista que fizemos com o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na segunda-feira, ao meio-dia. A família do prefeito de Aracati, do senhor Bismarck Maia, quer porque quer ficar com o comando do PDT naquele município. Mas a direção nacional não quer que eles tenham o controle do partido. Para chantagear, a família Bismarck diz que os deputados, os 2 deputados, 2 filhos de Bismarck Maia, do prefeito, um federal e estadual, estão dizendo que estão sendo perseguidos pelo PDT. Ora, perseguidos. Eles estão com o pé fora do partido. Como é que vão querer ter o comando do partido? É uma falta de... Bom, o Valdemir Catânio, que é o secretário de articulação política do governador Elmano de Freitas,
será realmente o candidato do partido PT à sucessão do prefeito Vitor Valim em Caucaia. O próprio Vitor Valim fez o anúncio do nome de Vladimir Catânio como candidato à sua sucessão. Os candidatos só serão oficializados realmente no mês de julho, quando tem um período para a realização das convenções partidárias que homologarão os candidatos a prefeito e vereadores de todos os partidos. Então, mas hoje, antes dessa oficialização, já se vislumbra uma eleição disputada, e bem disputada, no município de Caucaia. É um município realmente grande, tem um orçamento atraente, fica muito próximo da capital, portanto, é um colégio eleitoral muito atraente para todos os grandes partidos do Estado. Confirmada a candidatura de Catânio para seu candidato do prefeito e do PT, nós vamos ter lá também a candidatura do ex-prefeito Naumi Amorim, pelo PSD, a candidatura do Deusinho Filho, que hoje é vice-prefeito do município e é filiado ao União Brasil. Esses dois nomes e o do Catânio são os mais aproximados de realmente serem candidatos, porque pouca gente acredita na candidatura do ex-prefeito José Gerardo Arruda, hoje filiado ao PDT, e também da deputada Emília Pessoa, que é filiada ao PSDB. Esta candidatura é acusada de ser a candidatura do tal português. É um tal português que manda na administração de Caucaia já há alguns anos, desde a administração do prefeito Washington. E ele hoje é acusado de uma série de irregularidades na administração do município, mesmo sem ter oficialmente uma função pública. Mas é um nome muito citado na hora que se fala em irregularidades administrativas ou na administração do município de Caucaia. Com esta informação, nós estamos encerrando nosso primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado. Continue conosco e já teremos outras informações. Obrigado.